Bom dia a todos, feliz sábado com o Senhor Jesus. Meu nome é Marcos, conheço esse Ministério Quarto Anjo desde outubro de 2024 e eu vim aqui para fazer meu confessar diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo sábado que o Senhor nos deixou, feliz e abençoado sábado do Senhor. Neste exato momento, venho confessar que o Senhor vai incorporar do teu servo, irmão Elias Joanã, para realizar a última e maravilhosa grande obra, Pai. Porque, infelizmente, todas as igrejas caíram, até a igreja adventista, Pai, infelizmente, se uniu ao Estado. E quero muito que o Senhor me ajude a me tornar como eles, avisando e alertando as pessoas de tudo o que está acontecendo. Perdoe nossos pecados, abençoe todo o pessoal do Quarto Anjo, essas pessoas abençoadas, mensageiros do Senhor, nos fortalece, nos livra de todo mal, cuide da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus está agindo no Quarto Anjo. Como irmãos e irmãs, vocês acabaram de assistir o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Muitos irmãos e irmãs já estão fazendo o seu confessar, como vocês testemunharam nos vídeos do canal Profecias Finais, em Angola, Moçambique e também no Brasil. Nós estamos aqui, nesse momento aqui, especial aqui. Eu senti o desejo logo cedo hoje de falar. Deus me tocou no meu coração que eu ia falar hoje para uma só pessoa a mensagem do Quarto Anjo, essa mensagem especial, nesse momento do entusiasmo santo. E eu parei aqui para comprar um abacaxi na banca do meu colega, que costumeiramente aqui, do Léo, né? Do Leléu aqui, e quando em vez a gente vem aqui comprar umas coisinhas dele aqui, essa banquinha aqui, que Deus abençoe ele no negocinho dele, aí eu expressei para ele esse toque que Deus me deu logo hoje cedo, de falar como Cristo, quando ele pregava a uma só pessoa com o mesmo entusiasmo, como ele pregava para as multidões, como foi o caso quando ele se contactou com a mulher samaritana. A serva do Senhor disse que ele pregava com a mesma entusiasmo, com o mesmo amor, com a mesma dedicação que ele pregasse para uma multidão com mais de uma pessoa. Com certeza que a multidão compõe um grande número de pessoas. Aí eu expressei para ele que Deus me tocou no meu coração hoje de eu falar para uma só pessoa. E eu perguntei para ele se eu podia falar para ele a mensagem do Quarto Anjo. E ele disse, pode sim, pode. E então eu expliquei para ele que é com a túnica. Então segura aqui o celular. Eu expliquei para ele que agora a pregação do Senhor agora é com a túnica. E então eu disse para ele que eu ia vestir a túnica aqui para gente pregar essa mensagem, e ele entendeu que agora a mensagem, expliquei para ele que para pregar a mensagem de Deus agora tem que ser com reverência, tem que ser vestido de forma adequada como Cristo também o fazia. Então foi assim que ele concordou que eu, vestido com a túnica, a gente desse a mensagem, que é claro, a túnica vestido de forma adequada, símbolo de vestir-se de Cristo, de vestir-se de sua palavra, de vestir-se do seu caráter, inclusive o caráter de tomar de coragem, né, meu amigo? Né, meu amigo Leléu? De dar essa mensagem, de dar a mensagem do Quarto Anjo. Deus
nos cinge com seu grande poder, Deus nos cinge com seu amor, para nós darmos essa mensagem, que é chamada na Sagrada Escritura, Leléo, de o último convite de misericórdia. Agora, a pergunta que vem ao nosso coração, às vezes, inspirado pelo nosso próprio Deus, é como é que o último convite de misericórdia soa de uma maneira assim, tão forte, que diz assim, como está lá em Apocalipse 18, de 1 a 4, caiu a grande Babilônia, e virou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. E todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Aí, por que a mensagem, que é chamado o último convite de misericórdia, soa dessa forma? É o intenso desejo do nosso Pai Eterno, Leléo, de que nós entenda que o sistema religioso moderno se constitui Babilônia. Deus entrega o símbolo da Babilônia de Nabucodonosor, que caiu em 537, para representar as igrejas que estão na falsa liberdade religiosa, que estão agora no poder civil, com sede nos Estados Unidos, comandado com a colaboração do poder civil de Donald Trump, o qual é a segunda besta, estão agora no poder civil, e por isso que estão agora estabelecendo leis nesse poder civil, e por isso que as igrejas são chamadas também de imagem da besta. E por isso que essa mensagem, no auge do seu poder, do poder dessa mensagem, quando o poderoso anjo descer, iluminar a terra com a sua glória, o auge dessa mensagem é um chamado especial de Deus: saia dela, povo meu. Sair dela de Babilônia, sair das igrejas, para não ser de cúmplice. Cúmplice por quê, Leléo? Porque as igrejas se uniu com o papado, o qual é a primeira besta do Apocalipse 13, uniu-se no ponto do ecumenismo, ponto em comum em doutrinas, dentre as quais esse ponto em comum está o sinal da besta, o qual é a guarda do domingo. Por isso que também essa mensagem dá força à terceira mensagem angélica, Léo, que diz assim, em Apocalipse 14, 9 a 12, se alguém adorar a besta, o sistema papal, e a imagem da besta, as igrejas que se uniu ao sistema papal, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, sinal, no caso, o falso sábado, a guarda do domingo. Você hoje não está guardando o domingo, que você está aqui, mas chegará um momento que essa falsa liberdade religiosa vai querer obrigar você a não abrir sua banquinha no domingo. Mas se você tomar de coragem, mesmo e você não querer obedecer o sinal da besta, porque a advertência que Deus nos dá é não obedecer o sinal da besta, para não sofrermos as 7 pragas do Apocalipse 16. Quer dizer, é um convite de misericórdia ou não é? Deus nos advertindo sobre não adorarmos o falso sistema da besta. Esse falso sistema que João viu em Apocalipse 17 da seguinte forma. João viu em 3 aspectos. No aspecto que era, quando que o papado era no poder, de 538 para 1798. De 538, desde o edito de Justiniano, 538 a 1798, dominou os 7 países da Europa, no cumprimento do que está lá em Daniel 7,25. Proferiu palavras contra o Altíssimo, magoou o santo do Altíssimo. Por isso que, e cuidou em mudar os tempos e a lei. Por isso que João viu, lá no Apocalipse 17, o sistema papal, a prostituta, montada numa besta de 7 cabeças, e as 7 cabeças, eu vou explicar para você que são os 7 montes e também 7 reis, e João viu ela embriagada com sangue de santo. E sobre as 7 cabeças foi dito para João que são 7 montes, e também 7 reis. E quais são esses 7 reis? Esses 7 reis começou no segundo aspecto do sistema papal. Falei do primeiro, que é o período que dominou os 7 países da Europa, embriagou-se com sangue de santo, na chacina, em várias chacinas, quando matou os cristãos. E agora no segundo aspecto, quando os papas passou a ser chamado reis, a partir de 1929, que entrou
passou a existir a contagem dos 7 papas, conforme diz que João, que são as 7 cabeças, são 7 montes e também 7 reis. Primeiro rei, Pio XI, segundo rei, Pio XII, terceiro rei, João 23, quarto rei, Paulo VI, quinto rei, João Paulo I, sexto reino, João Paulo II, sétimo reino, Bento XVI, e foi mostrado a João em Apocalipse 17 que o oitavo pendia para a perdição. Aí qual é o período que pende para a perdição, Leléo? Foi que com o Papa Francisco voltou a supremacia papal da época que o papado era. Porque os 3 aspectos eram o período que era, o período que não é, que é de 1798 até 2013, e agora o período que sobe do abismo, voltou a ser novamente como no primeiro aspecto. Sobe do abismo, porque a partir de 2013 o papado passou agora a dominar por 1 hora os 10 reis que entregaram o poder para a besta por 1 hora. Hoje eu não quero não madura, mas só pronto, ele agora, vamos dar aqui uma pausa, que ele agora vai vender umas bananas, né? Aí depois nós continuamos, né, Léo? Essa explicação, que Deus abençoe a compreensão, né? Aqui nós estamos falando sobre o último convite de misericórdia, aqui na banca do Leléu. E agora eu vou colocar também vou virar a câmera para ficar também aparecendo eu e aparecendo ele também nessa mensagem. E a amiga também seja bem-vinda também ao chegar aqui também a fazer essa compra, né? E ela, Deus abençoe ela, que ela também entenda essa mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9 a 12, que diz: se alguém adorar a besta, o sistema papal, e a imagem da besta, os protestantes apostatados, as igrejas unidas com o papado, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Agora, todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram do pecado e pela fé clamaram o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, terão o perdão colocado ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna. Muito bem, agora virando a câmera. Pois é, meu amigo Leonel, que eu agradeço a você permitir aqui, que Deus abençoe e continue abençoando o seu, e que Deus também aclareie o entendimento seu do tocante a isso aí. Que nós estamos no período já do 8º rei, e o 8º rei pende para a perdição. E os 10 reis do mundo entregou o poder para a besta dominar por 1 hora. E essa 1 hora significa os 15 anos a partir de 2013, justamente no período que começou o terceiro aspecto do sistema papal, a partir de 2013. Compõe-se essa 1 hora que as nações entregou o seu poder para a besta dominar. Que essa 1 hora representa 15 dias, e 15 dias em Crossia quer dizer 15 anos. Ou seja, que nós estamos vivendo o período do último prazo de misericórdia de que Deus está dispensando em favor dos habitantes da terra. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Então, ó, pausinha mais um momento que chegou uma pessoa para contar para ele aqui, né? Que bênção de Deus, né? Que aquele, ao mesmo tempo que está acontecendo a mensagem, ele também, como Paulo disse que a gente vai se pregar em tempo e em fora de tempo, então, bendito seja o nome do Senhor, né? Então aqui, meio fora de tempo, porque é no momento que ele está vendendo, mas ao mesmo tempo, como Paulo disse que a mensagem tem que ser pregada em tempo e em fora de tempo, né? Aí Deus está abençoando também que ele está vendendo aqui na hora. Né? Que Deus abençoe, que quanto mais, né? Aqui nós, mais uma vez, aqui transmitindo a mensagem, né? Deus seja louvado. Então, continuando, né, Léo? Depois aqui que Deus abençoe também aqui, ele aqui mais uma compra. Então, Léo, então essa 1 hora é que os 10 reis, como diz lá em Apocalipse 17, entregaram o seu poder para a besta dominar. Que besta? A besta e a imagem da besta. A besta, o sistema papal, a imagem da besta, os protestantes apostatados, as igrejas. Nos forli, nas falsas liberdades religiosas. No decreto dominical, que é a falsa liberdade religiosa. E que 10 reis são esses? O primeiro rei, Estados Unidos, Canadá e México. O mundo agora, os mais de 150 países dividiram nesses 10 supernações que, infelizmente, vai se deixar dominar pela besta.
Primeiro reino, Estados Unidos, Canadá e México. Segundo reino, toda a Europa. Terceiro reino, Leléu, o Japão. Quarto reino, Leléu, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, a divisão sul-americana. Sétimo reino, norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Esses 10 reis, lá em Apocalipse 17 diz que eles pelejarão contra o Cordeiro. Apocalipse 17, 14. Mas o Cordeiro os vencerá. Porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro seu Senhor, eu e você, se no alto clamor da mensagem do terceiro anjo, nós não, no alto clamor da mensagem, meu companheiro que trabalha ali, que a gente trabalha essa semana, está lhe dando cumprimento. Nós, me fugiu um pouco da vida, raciocínio, mas não volta de novo. Então, esses 10 reis pelejarão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá. E com o Cordeiro os vencerá. Ou seja, eu e você. Se nós acreditarmos no Cordeiro, acreditarmos na nova liderança que ele constituiu, inclusive, dia 10 de junho, agora do mês que vem agora, vai acontecer o cumprimento do que João viu lá em Apocalipse 10. Foi desferido o 7º trovão. E então, quando aí foi dito a João que no dia do 7º trovão, quando tiver para tocar a trombeta do 7º trovão, virá esse mistério. Aí foi dito a João que não escrevesse. Por que foi dito a João não escrevesse, não? Porque se tivesse sido escrito, muitos hoje estariam dizendo que Cristo estaria incorporando nele. Foi reservado esse mistério para dizer só no tempo do coronavírus, a partir de 2020, do coronavírus, foi revelado a pessoa a quem Cristo iria incorporar, agora no dia 10 de junho, e a profetisa esposa dele, a irmã Deusilene Souza, para que nenhum outro se aventurasse, porque não saberia, porque cumpriu-se esse segredo de Deus. Cumpria esse segredo de Deus. E esse segredo de Deus seria revelado especificamente ao irmão Elias Joanão, o qual, conforme Deuteronômio 33, 22, é o leão da tribo de Dan. E para explicar o leão da tribo de Dan, que Moisés falou em Deuteronômio 33, 22, que Dan é leãozinho saltará de Bazã, foi que isto Deus revelou a Jacó para abençoar os seus 12 filhos. E dentre os seus 12 filhos está um que a tribo dele é representada também por leão, Dan. E na bênção que Jacó pronunciou a Dan, lá em Gênesis 49, 16 a 18, foi dito assim, que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, né? E que Dan morderia o talão dos cavalos e faria que os cavaleiros caíssem para trás. E que Dan, Jacó falou que Dan também, Jacó chamou Dan de a tua salvação espero, ó Senhor. Mas o Senhor não é o Senhor Jesus? Está aí, Leléu, a interpretação de que, como Cristo, o leão da tribo de Judá, conforme Gênesis 49, 9, que quando Jacó falou, Judá é leãozinho, da presa subiste, falando que Jesus subiria da presa da sepultura, da morte eterna. Jesus subiria da presa no terceiro dia, quando Jacó disse, em Gênesis 49, 9, que Judá é leãozinho da presa subiste. Mas então como é que também Dan é leãozinho também? Porque o leão da tribo de Dan
o leão da tribo de Judá incorporaria no leão da tribo, o leão da tribo de Judá, dia 10 de junho, vai incorporar no leão da tribo de Dan. E bramará. Bramará para dar o quê? Bramará como? Porque vai descer do céu poderoso um anjo, e ele, o leão da tribo de Judá, incorpora no leão da tribo de Dan, que é o irmão Elias Joanã, e ele brama. E aí a luz da glória dele ilumina toda a terra, para que todo mundo veja de forma legível os dois caminhos. E todo mundo será julgado pela lei de Deus, pela lei dos 10 mandamentos de Êxodo 23 a 17. Então todos os que se posicionarem ao lado da nova liderança da Igreja de Deus agora no dia fora de todos os tempos, irmão Elias Joanã, e que fizer a sua profissão de fé, levantando as mãos para o alto, dizendo que Cristo vai incorporar no leão da tribo de Dan, Elias Joanã, e depois que incorporar, depois do dia 10 de junho, dizer que o leão da tribo de Judá incorporou no leão da tribo de Dan, no dia 10 de junho, para o leão da tribo de Judá fazer brilhar a glória dele. E a glória de Deus é os filhos de Deus que se posicionarão em guardar os mandamentos de Deus. Porque João viu a perseverança dos santos. Eis a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que mandamento? Não é um mandamento do catecismo. Não é um mandamento falso do catecismo que diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos de festa. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra castigado. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o próximo. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Não é esses falsos mandamentos aqui não, viu? Que fala para guardar o domingo, que é o sinal da besta. E que dividiram o décimo em dois para tapar a brecha do segundo, que proíbe a idolatria. Não, não é esses mandamentos não. É os mandamentos que vai ser o estandarte de Cristo, que vai ser levantado. A bandeira de Cristo é os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 23 a 17, né, Léo? Que eu vou citar para você agora. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Segundo, não adorar os ídolos, não praticar idolatria. Terceiro, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Quarto, o selo do Deus vivo, o verdadeiro sábado, que é o sábado do sétimo dia. O quarto mandamento. O quinto mandamento: honrar o pai e a mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, é o mandamento do contentamento, da não inveja. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu não tenho inveja de você, Léo, mas eu vou ficar feliz em você aqui no seu ser. Isso é o caráter de Deus, isso é a vestimenta. Essa vestimenta aqui não é a vestimenta verdadeira com que Jesus quer nos vestir. Embora ela representa essa túnica aqui. A Jesus quer nos vestir. Apocalipse 2 diz lá: bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Entendeu? Se nós se arrepender do pecado, que é a transgressão dessa lei, e pela fé clamar o sangue de Cristo, e fazer nossa profissão de fé levantando a mão para o alto, se posicionando a favor da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a velha liderança foi rejeitada. A velha liderança, inclusive o Ben Carson, agora é o vice-líder da falsa liberdade religiosa mundial, que no dia 1º de maio, o presidente Donald Trump escolheu a liderança da falsa liberdade religiosa, e Ben Carson, da Igreja Adventista, da velha liderança rejeitada, foi escolhido como vice-líder dessa falsa liberdade religiosa. Donald Trump, agora dia 1º de maio, ele constituiu a liderança da falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta, a qual é o decreto dominical. Nós, tomando o estandarte de Cristo, é falar essas verdades sem medo de consequência. Então, se nós, ao nós atentarmos para essa lei, pela qual seremos julgados, eu falei para você, que Deus pode abençoar você decorar.
Então, Leléo, nós vamos vencer. E Deus, e Cristo promete. Vamos pelejar contra Cristo, mas Cristo nos vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus abençoe, Leléo. Que Deus te ilumine na compreensão dessa mensagem. Agradeço também o meu amigo aqui também, que ouviu também essa mensagem, viu? Deus abençoe, meu amigo aqui, Motax, que estava aqui perto também assistindo. Deus vai ganhar uma grande multidão, usando os 144 mil discípulos, uma nova liderança para a Igreja Verdadeira de Deus, que é fora de todos os tempos, os pais viraram mais da besta de todas as igrejas, fora, e aí muitos filhos de Deus vão discernir o que significa ser Abela, povo meu, que constitui o último convite de misericórdia. E meu amigo aqui, Motax, também assistiu, juntamente aqui com o Leléo aqui, escutou também a mensagem, que é chamada na Sagrada Escritura o último convite de misericórdia do Senhor. E que Deus vai agregar os últimos súditos do seu reino para a consolidação dos seus filhos agora no último dia, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Viu? Então aqui... De frente a Fernando Conserva, de lado. já me deu tudo nele? Então aqui, mais um vídeo, aqui para o canal Profecias Finais, e também para o canal Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Deus me tocou no meu coração logo cedo, dar essa mensagem, e eu orei em nome do Filho Eterno, que Ele providenciasse a pregar, porque Cristo